O Liberdade de Opinião vai agora até Brasília para conversarmos com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, boa segunda, boa semana, hein? Olá, Colombo. Bom, o nosso primeiro assunto, Alexandre, é o seguinte. A CNN revelou com exclusividade a lista dos bens que o doleiro Dário Messer vai entregar depois do fechamento do acordo de delação premiada. O valor é de R$1 bilhão. É o que ele promete entregar. Messer fez revelações sobre um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo inclusive o uso de criptomoedas. Esse doleiro menciona políticos do Rio de Janeiro e empresários como supostos beneficiários desse esquema de lavagem de dinheiro e envio de remessas para o exterior. Alexandre, na sua avaliação, essa é uma delação premiada importante para a Operação Lava Jato? Pode dar um novo gás para a Força Tarefa? Sem dúvida, né? Olha a simpatia dele, a gente vê as fotos, né? Como ele é simpático. Se você me permite, Colombo, eu vou começar com um pouquinho de nostalgia sobre a Casa Piano. Era um doleiro, digamos assim, né? Credenciado pelo Banco Central, absolutamente legal, né? Que em meus tempos de Jornal do Brasil e de Manchete me mandava dólar para pagar cinegrafista em Pequim, intérprete em Tóquio, hotel em Tel Aviv, escritório em Buenos Aires, e tudo funcionava perfeitamente e dentro da lei. Mas aí veio o seu Mordko Messer, né? Lá da Polônia, pai do Dario. Né? E já apareceram lá no Banestado, onde atuou também Sérgio Moro. Né? Faz um quarto de século isso. De um quarto de século para cá, ele fez tudo. Intermediação, facilitava o Caixa 2, a lavagem de dinheiro, a remessa de recursos para o exterior, o recebimento de recursos de muita gente. Imagina quanta gente em 25 anos. Né? Ele tendo uma base forte no Paraguai, né? Bem conveniente perto, mas em outro país, Caribe, Nova York, Suíça. Né? Imagina quanta gente passou depois do Banestado, pelo Mensalão, pelo Petrolão, por Eduardo Cunha, por o Sérgio Cabral, né? Por partidos políticos. Imagina a memória desse homem. Imagina o arquivo. Né? Essa delação premiada aí provavelmente tem uma parte. Mas é um arquivo muito grande, são 25 anos, e a gente está vendo aí os recursos que ele amealhou. Né? Ele amealhou fazendo intermediação de gente que, esses sim, né, sonegavam, tiravam dinheiro do povo, o dinheiro dos hospitais, o dinheiro das escolas, o dinheiro da segurança pública, o dinheiro dos investimentos em estradas e portos, né? Esses que não pagavam o imposto necessário para fazer isso e para pagar as despesas do Estado brasileiro. Então, ele deve ter ainda muita coisa para contar aí atrás desse sorriso simpático. Agora, um sujeito desses, Alexandre, com tantas conexões importantes e com tanto tempo de carreira no crime, não é? Digamos assim, ele deve saber negociar também esse tipo de delação, né? É claro, ele está lidando com investigadores experientes, gente que também está habituada a lidar com bandidos, né? Do colarinho branco ou não. Mas será que entrega tudo? Será que esconde alguma coisa, Alexandre? Não, foi o que eu acabei de dizer, né? Tanta coisa, ele tem tanta memória que é possível que não tenha contado tudo, né? E é bom a gente lembrar, a Lava Jato começou lá com um doleiro, o Alberto Iosef, né? Aqui em Brasília, lá num posto de gasolina que era Lava Jato também. Né? Os doleiros são necessários para esse tipo de gente que faz operações por fora, de Caixa 2, que tem uma outra contabilidade, né, que tem um outro controle, para que não pague o imposto devido que nós mortais pagamos, né, que os assalariados pagam porque não tem saída, né, aqueles honestos que pagam. Eu sei, o imposto é muito alto, a gente trabalha 5 meses por ano para pagar imposto. Né? A curva de Laffer devia aconselhar bem os nossos legisladores, né? que fazem essa carga fiscal toda, mostrando que imposto demais faz com que as pessoas soneguem. Né? E o doleiro, né, fora da lei, é necessário para fazer a intermediação entre esses desonestos.
O Alexandre, são quantos anos de carreira só aí em Brasília? De quem? Seu. 44, 45 anos. Cheguei aqui em 76, vindo de Buenos Aires. Então, Alexandre, você já deve ter visto... Eu conheço bem o... Então, por isso que eu queria te perguntar, você já deve ter visto inúmeros processos de fritura de ministros, né? Alguns que levaram efetivamente à fritura dos Boa ministros, pergunta. Outros que, né, não passaram de uma boataria que foi embora com o tempo, e você deve ter acompanhado, certamente, né? Agora no final de semana surgiram e ganharam intensidade rumores de que teria aumentado o azedume da relação entre o presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, muito em torno dessa discussão sobre gastar ou não gastar, furar o teto ou não furar o teto, tem de escolher entre obra ou pagar o auxílio emergencial. O presidente teria ficado incomodado com aquela declaração da semana passada, em que o ministro disse, olha, se continuar gastando, o caminho, ou se gastar, o caminho é o impeachment. Pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Dilma Rousseff. O que é que há de correto nesse processo de fritura ou não, hein, Alexandre? Então, Colombo, como você muito bem lembrou, desses 44 anos eu aprendi alguma coisa, né? Porque a gente fica vendo o mesmo filme se repetir. Vejam só, na sexta-feira, o presidente reúne lá no Alvorada, casa dele, né? Domicílio temporário do presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro da Economia, né? O ministro do Desenvolvimento Regional, outros ministros que estavam entre choque, bota todo mundo junto. Pimba, né? Uma grande jogada no xadrez político. À tarde tinha nomeado um novo líder na Câmara, né? Outra jogada de xadrez político. De manhã tinha trazido para perto dele o 6 vezes presidente, né? Ex-presidente do PMDB ou do MDB, Michel Temer, ex-presidente da República. Pronto. Isso desencadeou, né? Puxa, está dando certo no governo, então tem que espalhar alguma discórdia. Aí a discórdia saiu sábado e domingo, né? É óbvio, a gente vê isso, eu vejo essa roda girando, né? Aí o sujeito que distribui a discórdia, ele não aparece. São conversas de bastidor. Não é o fulano de tal disse para o repórter tal que o Paulo Guedes disse isso, aquilo do presidente, o presidente disse isso, aquilo do Paulo Guedes. Não, é conversas nos corredores, fontes, né? A gente conta. Então é mais ou menos no prédio residencial, no elevador, diz, Dona Candinha, a senhora sabe, o casal da 603 parece que está querendo se separar, né? Eu ouvi um xingando o outro, né? É mais ou menos assim, né? Agora, desses dois, Paulo Guedes e presidente, né? Os dois são donos do cargo. O presidente é dono do cargo, né? O Paulo Guedes também, ele pode dizer, ó, não aguento mais, vou fazer como Salim Matar, vou cair fora. Ele também tem essa liberdade. Agora, nenhum dos dois conta para os outros o que está pensando, mas os outros contam o que eles estão pensando, esses telepatas de plantão que estão esperando assim, um momento de fazer a intriga, né? O Paulo Guedes está alertando o presidente e alertou bem, né? Olha, se andar furando o teto aí pode dar impeachment, como deu para Dilma. Tudo bem, né? E ele disse isso lá na conversa lá dentro do Palácio Alvorada, ele, o Rogério Marinho, né? O presidente. O próprio presidente reconhece, olha, claro que eu reconheço que tem ministros que querem investir. Por quê, minha gente? É preciso distinguir gasto de gasto. Tem um gasto que incha a folha de pagamento, que incha os escritórios de Brasília, a burocracia de Brasília. E tem outro gasto que incha a economia. É o gasto em porto, é o gasto em asfaltamento de estrada, é o gasto em ferrovia, é o gasto em água para o Nordeste, né? Então, esse é um gasto diferente. Eu reconheço que é muito bom trancar. O governo, lá em 2016, fez muito bem, né? Porque o Brasil vinha de uma recessão, né? Não dá para gastar demais em coisas à toa, né? Então, tem que haver limite. O limite é o crescimento da inflação por 20 anos. Né? Naquele momento foi útil, né? Agora,
talvez se pense de novo, né? Mas o presidente reuniu o presidente da Câmara, o presidente do Senado para dizer que não, na sexta-feira. Então é não, né? Então vamos esperar, que eu não tenho bola de cristal, embora tenha 44 anos de Brasília, para saber o que pode acontecer amanhã. Colombo. Bom, o Supremo Tribunal Federal pode decidir hoje se suspende as ações que correm no Conselho Nacional do Ministério Público contra Deltan Dallagnol, procurador da República, chefe da Operação Lava Jato no Ministério Público. Os processos disciplinares serão julgados amanhã no Conselho e podem até resultar no afastamento do procurador Deltan Dallagnol do comando da Força Tarefa lá de Curitiba. Na véspera do julgamento, procuradores e promotores lançaram um manifesto em que defendem, abre aspas, a independência funcional do cargo, fecha aspas. Uma eventual punição ao procurador Deltan Dallagnol pode ser considerada uma perseguição a ele, à força-tarefa? É uma tentativa de colocar limites importantes na força-tarefa? Qual é a sua avaliação, Alexandre? Eu preferia deixar os acontecimentos acontecerem, né? Eu não posso já imaginar que ele vai ser punido, ou que ele vai ser absolvido, ou que o Conselho Nacional do Ministério Público vai dar uma solução de meio termo, né? O fato é que hoje ainda está nas mãos de Celso de Mello, no Supremo, um pedido para suspender esse julgamento, mas Celso de Mello disse que parece que falou semana passada que não tem pressa nisso, né? Provavelmente ele quer deixar, né, lava as mãos e deixa que o Deltan seja julgado pelos seus pares do Ministério Público, né? Esse conselho é de 11 pessoas também, né? Preside o chefe do Ministério Público, o procurador Aras, né? É um pedido da senadora Cátia Abreu, dizendo que ele está fazendo apologia política, campanha política, quer monetizar palestras, né? Valorizar suas palestras, etc., né? Mas, enfim, o que está em jogo nesse momento, né, não é só o Ministério Público, né? Reconheçamos que o Supremo também está nessa. Tem muita gente que chama de voluntarismo, né? Ou seja, a pessoa vai além da sandália, né? Ne sutor supra crepidam, né? É o sapateiro que foi dar palpite numa obra de arte, que a sandália estava mal feita, foi corrigida a sandália e ele começou a dar palpite sobre o nariz, né? Então, cada um tem o seu limite, né? O Lava Jato em Curitiba não é uma autarquia, é uma parte da Procuradoria-Geral da República. E o Supremo não é uma casa legislativa, né? Então, essa saída de suas atribuições é que causa problema. Agora mesmo, gostei muito do voto do ministro Marco Aurélio, que, aliás, repetiu a sua decisão na sexta. Na quarta, ele abriu o voto e na sexta ele repetiu, né? Ele disse na quarta-feira, olha, o Supremo está sendo usado pelos partidos que foram derrotados na eleição, como, disse em outras palavras, como tapetão, né, para paralisar o governo. E o Supremo está agindo, palavras dele, aí são palavras dele, né, com preconceito contra um presidente de direita, né? Por isso eu não voto, disse ele. Na sexta ele repetiu essa intenção ao não conceder. Imagina, o PDT estava pedindo para o Supremo o afastamento do ministro Paulo Guedes. E o relator, ministro Marco Aurélio, simplesmente não deu a liminar, disse, olha, não vou cair nessa. O Supremo está sendo usado por partidos que foram derrotados na eleição e que querem paralisar o governo. E o Ministério Público, voltando agora ao Ministério Público, parece que foi com muita vontade, né? Vontade talvez além das suas atribuições, né? Como a gente viu aí, arquivos guardados exclusivamente lá, não pode compartilhar o arquivo com o chefe, né? É uma coisa estranha. Por outro lado, não custa a gente lembrar que já havia Procurador-Geral da República, né? O chefe da Procuradoria, que era o arquivador da República, né? Que não ia nada. Agora está se investigando, sim, e descobrindo coisas horrorosas que aconteceram com a nossa República e principalmente com o dinheiro dos nossos impostos. Colombo. Bom, vamos voltar a falar de economia. O projeto da reforma tributária está sendo discutido pelo Congresso Nacional e há uma proposta ali
pinçada que ganhou destaque, está sendo muito debatida, uma proposta que pode acabar com a isenção de tributos para livros. Essa isenção vigora desde o ano de 2004. Sendo assim, as vendas de livros aqui no Brasil estariam sujeitas a uma alíquota de 12%. E aí, óbvio, consequentemente, esse custo seria repassado aos consumidores que pagariam mais caro pelos livros. E há uma campanha, inclusive em redes sociais, em defesa da manutenção dos livros sem taxação. Uma campanha grande, importante. Queria saber, Alexandre, qual é a sua avaliação sobre a proposta de taxar os livros em 12% na reforma tributária do ministro Paulo Guedes? A avaliação nem é minha, é do livrinho aqui, o presidente Dutra que chamava de livrinho. A avaliação é daqui. Na verdade, a reforma tributária ia unificar impostos, né, que não incidem sobre livros, aí ia criar um novo imposto e incidiria sobre o livro. Mas o fato é que não é isenção. Não é isenção porque o artigo 150 da Constituição diz: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos. É vedado instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Ponto final. Mudem a Constituição se quiserem. Vai precisar de 2/3, né? Vai precisar de 60%, aliás, 60% dos votos em 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado para taxar livro. Tem que mudar a Constituição. Uma simples reforma infraconstitucional não será suficiente. Por que entrar nesse debate, né, Alexandre? Porque é um debate que desgasta o governo, né? Numa área em que o governo já tem alguma dificuldade de interlocução, né? Com produtores artísticos, com gente que lida com a cultura. É uma polêmica que não precisava ser comprada, né? Pois é o liberalismo que raciocina o seguinte: olha, quem compra livro, né, tem dinheiro para comprar livro, então pode pagar, mas não adianta discutir se tem que mudar a Constituição, né? Houve até um exagero, aí o pessoal gosta de exagerar, né? É um momento oportuno para a gente se vingar da derrota em outubro de 2018. Aí vão queimar livros, né? Parecia assim aquela praça lá de Berlim, né? De 1937, 38, por aí, né? Mas não tem chance, né? Não tem chance. Imagina só, o lobby, vou repetir a lista aqui. O lobby sobre o Congresso dos livreiros, dos donos de jornal, né? Donos das revistas, o lobby que fariam lá se houvesse uma proposta de emenda constitucional para mudar isso. Então, sem chance. Alexandre, boa semana, hein? Até amanhã. Obrigado, até amanhã.